Muito boa noite, muito bem-vindos. Livro Agenda Cristã, de André Luiz. Revele-se. Nas tarefas do bem, não aguarde colaboração. Colabore, por sua vez, antes de tudo. Muito bem. No Livro dos Espíritos, na conclusão, a gente vai para o item 3. Me parece que Kardec, aqui nessas conclusões, ele diz e responde aos perseguidores do espiritismo, ele está explicando o espiritismo, né? E esse terceiro item diz assim: dizem que se deseja curar seu século de uma mania que ameaça invadir o mundo. É o século XIX. Prefeririam que o mundo fosse invadido pela incredulidade que procuram propagar? A que se deve atribuir o relaxamento dos laços de família e a maior parte das desordens que minam a sociedade, senão a ausência de toda a crença. Demonstrando a existência e a imortalidade da alma, o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos, faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ousariam chamar a isto um mal? Duas doutrinas se defrontam, uma que nega o futuro, outra que lhe proclama e prova a existência, uma que nada explica, outra que explica tudo e que por isso mesmo se dirige à razão. Uma que é a sanção do egoísmo, outra que oferece base à justiça, à caridade e ao amor ao próximo. A primeira somente mostra o presente e aniquila toda a esperança. A segunda consola, desvenda o vasto campo do futuro. Qual é a mais perniciosa? Algumas pessoas, dentre as mais céticas, se fazem apóstolos da fraternidade e do progresso. Mas a fraternidade pressupõe desinteresse, abnegação da personalidade. Onde existe verdadeira fraternidade, o orgulho é uma anomalia. Com que direito se impõe um sacrifício àquele a quem dizem que com a morte tudo se lhe acabará, que amanhã talvez ele não será mais do que uma velha máquina desmantelada e atirada ao monturo? Que razões ele terá para impor a si mesmo uma privação qualquer? Não será mais natural que trate de viver o melhor possível durante os breves instantes que lhe concedem? Daí o desejo de possuir muito para melhor gozar. Do desejo nasce a inveja dos que possuem mais e dessa inveja a vontade de se apoderar do que a estes pertence. O passo é curto. O que é que o detém? A lei? A lei, porém, não abrange todos os casos. Dirão que a consciência, o sentimento do dever, mas em que se baseia o sentimento do dever? Ter a razão de ser esse sentimento de par com a crença de que tudo se acaba com a vida? Onde essa crença exista, uma só máxima é racional, cada um por si, não passando de vãs palavras as ideias de fraternidade, de consciência, de dever, de humanidade, mesmo de progresso. Ora, os que proclamam semelhantes doutrinas não sabem quão grande é o mal que fazem à sociedade, nem de quantos crimes assumem a responsabilidade. Para o cético, tal coisa não existe. Ele só rende homenagem à matéria. Foi uma época em que estava se discutindo muito o materialismo. Depois isso diminuiu bastante. Hoje eu não vejo essa importância que se dá
a essa história. Vamos então ao livro A Gênese, o capítulo é de predições do Evangelho e o item é Advento de Elias. A passagem está em Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13. Então seus discípulos lhe perguntaram: por que, pois, dizem os escribas ser preciso que antes venha Elias? Jesus lhes respondeu: é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram, antes o trataram como lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que ele falava de João Batista. Elias já voltara na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar senão tomando um novo corpo, aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. E vamos ler mais um pedacinho aqui do próximo item, a Anunciação do Consolador. Aqui ele cita duas passagens, uma de João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, e de João também, capítulo 16, versículos 7 a 14, onde Jesus diz que pedirá ao Pai e ele lhes enviará outro Consolador a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, porém o conhecerão porque permanecerá convosco e estará em vós. E na segunda passagem, ele fala: convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não lhes virá. Eu, porém, me vou e vô-lo enviarei. Então vamos ao comentário. Esta predição não há o que contestar. É uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porque comprova sem a possibilidade do menor equívoco que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer pela razão de que não o teriam compreendido nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o Mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referência a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles com relação ao que foi dito. Ter-se-ão possivelmente enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados sob a forma parabólica, forma de parábola. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, então, se dizer possuidoras de toda a verdade, porque ele, Jesus, reservou para si o complemento ulterior de seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade em que elas se firmam constitui um desmentido às próprias palavras do Cristo. Sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo o seu ensino. E ao demais prevê não só que ficaria esquecido, como também que seria desvirtuado o que por ele fora dito, visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar e de combinação com Elias restabelecer todas as coisas, isto é, colocá-las de acordo com o verdadeiro pensamento de seus ensinos. Amanhã a gente continua, então. Vamos terminar as nossas leituras com a poesia
De Cruz e Souza, Liberdade. Está no livro Poetas Redivivos. Para ser livre da mundana escória e alcançar a amplidão rútila e bela, vence os rijos furores da procela que te freme na carne transitória. Despe os adornos da ilusão corpórea e abraça a estranha e rígida tutela da aflição que te humilha e te flagela por teu caminho de esperança e glória. Agrilhoado à cruz do próprio sonho, vara as trevas do báratro medonho nos supremos martírios da ansiedade. E ave distante dos terrestres limos, celebrarás na pompa de áureos cimos a conquista da eterna liberdade.